A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos aos 12 meses com Jesus. Graças a Deus, mais um mês e mais um vídeo que Deus tem nos direcionado para falar para vocês. Esperamos que edifique sua vida, que você possa sair aprendendo algo novo, sabe? E como você já deve ter visto no título, o título desse vídeo é Eu sei porque você ainda não se arrependeu. E por tema básico nós vamos usar hoje é do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo do 30 ao 32. Eu sugiro que você pegue a sua Bíblia e acompanhe com a gente. Vai ser um pequeno estudo, mas eu creio que vai edificar muito a sua vida. Que diz assim: Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Essas são palavras de Deus, né? E o profeta Ezequiel estava dizendo ao povo sobre o que Deus tinha falado para ele. E o contexto desse texto é que o povo de Israel estava na terra de Babilônia. Como vocês já sabem, Israel foi invadida por Babilônia, por Nabucodonosor. E foi levado algumas pessoas para a terra de Babilônia, como os príncipes e alguns maiorais, assim também como o rei daquele tempo. E o povo começou a viver lá, é claro, mas o povo sofria muito lá em Babilônia. Mas uma das coisas que esse texto vai dizer, esse capítulo vai dizer, é sobre o povo olha para Deus e fala: Deus, o Senhor não é justo. E como é que nós podemos falar que Deus não é justo? A nação de Israel estava dizendo que Deus não era justo porque eles estavam sofrendo muito e pensavam que era por causa dos pecados dos pais, ou seja, dos seus antepassados. Só que não tinha nada a ver, pois o próprio Deus vai dizer que não, vocês estão sofrendo pelo pecado de vocês, que são piores do que os seus antepassados. Vocês estão sofrendo por causa das consequências dos seus pecados, daquilo que vocês escolheram fazer. O povo quebrou um contrato com Deus. O rei Zedequias, ele pegou a ajuda do Egito para quebrar o pacto que ele tinha feito com Babilônia perante o Senhor. Isso já é no capítulo 17, explicando sobre como começa esse sofrimento maior ainda do povo de Israel. Mas o povo estava muito apegado a um provérbio daquele tempo, dizendo que os pais, eu vou até ler aqui, ainda no capítulo 18, que diz assim, no versículo 1, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. E no versículo 3 Deus vai dizer: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. O povo estava dizendo, quer dizer então que os pais, eles comem uvas verdes, ou seja, uvas que não estão no tempo para comer, e os dentes dos filhos que se embotam, que ficam ruins. Ou seja, eles estavam querendo dizer, nossos pais pecaram e nós estamos sofrendo as consequências disso? Não. Eles entenderam errado esse provérbio aqui. Porque sim, os pecados dos nossos antepassados, os pecados, quem sabe, dos nossos pais, têm um impacto sobre a nossa vida. Mas não quer dizer que eu vou pecar porque meu pai pecou da mesma forma, porque o meu pai pecou, as consequências vão para mim. Podem impactar a minha vida em uma certa área, mas me fazer a consequência vir direta para mim, que sou filho, de jeito nenhum. E Deus explica para o povo de Israel, dizendo que se um homem justo, ele faz o que é certo, ele ajuda os pobres, ele não é devedor, ele é uma pessoa que paga bem, uma pessoa honesta, uma pessoa gentil, ele vai viver bem, porque isso é justo diante do Senhor. Mas se um perverso que faz todas as coisas erradas e ao contrário, é claro que ele vai morrer. Por quê? Por causa do seu pecado. E Deus vai dizer mais ainda para o povo de Israel: se esse justo, que é justo, começar a fazer as coisas do perverso, ele vai morrer por causa dos seus pecados e as consequências dos atos dele. E se um perverso se converter, ele se mudar de vida, ele se arrepender, ele vai viver. E ele estava explicando isso para o povo de Israel, e o povo de Israel não estava entendendo. E estava dizendo, não, o Senhor é injusto. E ao decorrer agora do nosso estudo, a Kézia vai explicar para vocês um pouco mais sobre isso. Amém. Eu queria começar falando a respeito da palavra em si. O que é arrependimento? A gente tem o título do vídeo, eu sei porque você ainda não se arrependeu. Então, o que seria o arrependimento, A palavra arrependimento
ela vem do grego, que significa metanoia, mudança de mentalidade, ou dar meia volta na direção oposta. Então, vou repetir, mudança de mentalidade ou dar meia volta na direção oposta. Muitos de nós, a gente tem um conceito errado a respeito do que é arrependimento. A gente pensa que arrependimento é simplesmente parar de pecar. Então, é como se fosse assim, vou até fazer uma ilustraçãozinha com as minhas mãos. É assim, tá aqui uma pessoa, tá aqui você, e tá aqui o pecado. E tudo isso aqui é o caminho do pecado. Aí a pessoa tá aí caminhando no pecado, caminhando no pecado. Aí a pessoa, eita, tá errado isso aqui, né? Vou parar. Aí para. Mas aí ela tá ainda no mesmo caminho do pecado. Então ela ainda tá bem pertinho do pecado. Aí ela continua caminhando, passa um tempo, esquece, vai caminhando. Parou de novo. Aí continua e vai prosseguindo a sua vida assim. Porque ela simplesmente parou de pecar. Ela só tem entendimento básico que ela tem que parar de pecar porque aquilo é errado. Mas ela não se arrependeu. Ela não mudou a sua mentalidade. Então, arrependimento é mudança de mentalidade. Você não olha para o pecado da mesma forma. Você não vê o pecado com o mesmo olhar que você tinha olhado antes. Então, a pessoa, quando ela se arrepende, ela dá a meia volta na direção oposta. Então, imagine que a pessoa está aqui, mais uma vez, e o pecado aqui, o caminho do pecado, né? Caminhando no pecado. Aí tem uma hora que ela realmente se arrepende e ela diz, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, porque agora eu tenho nojo desse pecado. Agora eu não suporto esse pecado e eu não quero mais fazer o mal, eu não quero mais andar por esse caminho. E aí, o que é que essa pessoa faz? Ela não simplesmente para de pecar, ela dá meia volta e começa a cada vez mais ficar distante do pecado. O pecado está lá e ela está bem oposta ao pecado. Então é isso que acontece quando a gente se arrepende. A gente muda a nossa mentalidade e a partir dessa mentalidade a gente faz o oposto àquilo que a gente fazia antes, quando estava pecando. Olha só. Então o primeiro passo para a gente se arrepender é mudar a nossa mentalidade. Começa com a nossa mente. Então, tem uma frase aqui que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir. Que é do pastor Fabrício Gavazzi. Diz assim, arrependimento não é lágrima saindo dos olhos e escorrendo na face. Arrependimento é mudança saindo da mente e escorrendo no nosso comportamento. Perfeito. Não é um teatrozinho que a gente tem um remorso, chora e depois volta às práticas do pecado. Arrependimento é mudança na nossa mente. É mudança na nossa mente que vai ter a consequência de o quê? Mudança de comportamento. Na palavra de Deus também fala a respeito disso. Está lá em Mateus 3:8 que diz, deem fruto que mostre o arrependimento. Isso significa o quê? Que existe um fruto do arrependimento. A gente não faz um arrependimento simplesmente por palavras, por dizer, tô arrependido. Falar que tá arrependido, dizer que tá arrependido, chorar um pouquinho, ficar ali emocionado, isso aí qualquer pessoa faz. Agora, para saber se uma pessoa verdadeiramente se arrependeu, ela vai ter mudança no comportamento dela. Ela não simplesmente vai parar de pecar, ela vai mudar todo o seu comportamento em relação ao pecado. Olha só, tem um exemplo que eu quero trazer para vocês, está na Bíblia, é uma história muito conhecida, inclusive eu e o Edson já trouxemos aqui no canal, esse personagem, né, que é o Zaqueu, ele que era cobrador de impostos, e o que ele fazia, né? Ele era desonesto, ele saía roubando as pessoas. Saía roubando tudo que ele via pela frente, né? Cobrava mais do que devia. Então, essa era a fraqueza dele. Essa era a fraqueza de Zaqueu. Viver roubando, viver essa vida de desonestidade. Mas aí, vocês conhecem a história, Jesus chega, vai para casa dele e Zaqueu, de fato, se arrepende. E ele demonstra o seu fruto de arrependimento quando ele diz o quê? Lá
Lá em Lucas 19:8 diz: Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Ele demonstrou um fruto de arrependimento, porque ele fez totalmente o contrário do que ele fazia antes. Você vê que ele não simplesmente, parei de roubar. Então, eu já estou arrependido porque parou de roubar. O arrependimento faz você ter uma mudança na sua mente e em todo o seu comportamento. Então, se ele tinha uma fraqueza que era roubar, qual é o contrário de roubar? Você dar, ser generoso. E ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava doando, sendo generoso. Uma coisa totalmente oposta àquilo que ele fazia, aquele pecado. Então, esse arrependimento fez ele ficar cada vez mais longe do pecado. Nunca mais ele peca. Nessa área não, porque ele aprendeu, entendeu na sua mente que o pecado de roubar não fazia bem a ele, não fazia bem a sua casa, afastava ele de Deus. E aí ele faz o quê? O contrário. Se antes eu roubava, agora eu dou. Agora eu ajudo as pessoas. Entendeu? Então é essa a mentalidade. Então a gente tem que pensar da seguinte forma: se às vezes você pode ficar na sua mente pensando, meu Deus, eu tenho um pecado, eu tenho uma falha na minha vida que toda vez eu quero acertar, mas eu tô sempre caindo no mesmo erro. Deve ser porque simplesmente você tá só parando de pecar e tá esquecendo de fazer o oposto. O que seria o oposto ao seu pecado? Aquilo que faz você ficar longe do seu pecado. O verdadeiro arrependimento faz você fazer o contrário. Se, sei lá, o seu pecado que você não consegue controlar é violência, é ficar falando palavras torpes, ou então sendo uma pessoa rude, comece a fazer o contrário. O arrependimento, ele vai levar você a fazer o contrário. Comece agora a falar palavras de bênçãos, comece agora a declarar vitória na vida das pessoas, ao invés de ficar falando mal por aí, você vai fazer o contrário, porque o arrependimento leva você a fazer o contrário do que você fazia antes, levando você cada vez mais a ficar longe daquele pecado. É isso mesmo. E uma explicação incrível que a Kézia deu agora, porque é exatamente isso que acontece com todo ser humano. A gente peca e muitas das vezes a gente só para de pecar, a gente não se arrepende de verdade, né? E como é que a gente pode ter forças então para vencer ou para continuar não pecando, verdadeiramente se arrepender? Porque muitas pessoas param, né? Meio que se arrependem e caem de novo, volta a fazer de novo e ela não sabe mais o que fazer. E a gente achou a resposta, a palavra de Deus é perfeita, ela mesmo diz. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. E quantas das vezes, se você fizer uma análise agora na sua vida, quantas das vezes, ou quem sabe como está o seu relacionamento com Cristo agora? Será que ele está realmente pertinho dele? Será que você está realmente ligado a Jesus? Porque a Bíblia vai dizer também, o próprio Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. E nós somos seus ramos. Se nós estivermos ligados a ele, vamos dar fruto. Se nós não estivermos, nós não daremos frutos. Ele mesmo diz que sem ele, nada podemos fazer. Então não tem como você falar pra mim e dizer, Edson, eu posso ficar livre do roubo porque eu quero. Eu posso ficar livre de filmar na hora que eu quiser. Você não vai conseguir, meu irmão. É somente com Cristo, com a ajuda, é claro, de pessoas também. Mas se você estiver ligado a Deus, se você tiver um relacionamento profundo com Ele, não um relacionamento superficial, eu digo um relacionamento profundo. Assim como a Kézia disse, você realmente ter uma mudança totalmente de pensamento, de atitude. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Você vai buscar agora estar mais perto de Jesus. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler a Bíblia mais, eu tenho que realmente me forçar a minha carne a estar perto de Jesus, porque perto dele é onde eu tenho força para vencer qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de mal que possa vir. Porque Cristo é a fonte da vida, Cristo é a água, Cristo é a palavra. Ou seja, quanto mais perto dele, mais dele vamos ter em nós. Sabe muito erro de pessoas que querem se arrepender e se arrependem, entre aspas, e voltam de novo, é porque não estão tão perto de Jesus assim. Não estão tão ligadas a ele. Você pode me dizer, não, mas eu vou pro culto todos os dias que tem culto. Tá, mas você lê a Bíblia? Eu não digo só por ler, mas você realmente para, estuda a palavra, você realmente passa tempo com Deus orando. E o orar que eu digo não é só para um momento, mas seu dia a dia, você conversa com Ele, você realmente considera Deus uma pessoa de quem está ali. É sobre isso, relacionamento é uma pessoa, Jesus é uma pessoa.
e Ele quer estar perto de você. O segredo para você vencer tudo isso é, primeiramente, reconhecer que você é culpado, que você não tem força nenhuma, de que você é pecador. Segundo, reconhecer que você só pode vencer isso com Deus. Só pode vencer isso com Deus. E o terceiro é, você precisa ter força de vontade. Porque Deus não vai pegar na sua mão para você ler a Bíblia. Deus não vai pegar na sua mão para você fazer alguma coisa. Você tem que realmente decidir fazer isso. Ter disciplina nisso. Se você quer realmente tirar isso da sua vida, você precisa primeiro da ajuda de Deus. E decidir no seu coração, não, eu não quero mais fazer isso. E assim Deus vai te libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. A gente conclui por aqui mais um vídeo. Esperamos que você tenha aproveitado esse momento, aproveitado esse estudo, que Deus tenha falado com você. E que Deus possa dar forças para você, é claro, sempre que você estiver perto dele. Porque longe de Jesus estamos fracos. E longe de Jesus nada podemos fazer. Deus abençoe sua vida e que você tenha um ótimo dia. Amém.